amigos do Talking DI. Recebemos hoje para um bate-papo aqui a respeito das eleições 2022 o candidato a deputado federal Mark Carvalho, que é do Partido Novo. Mark, bem-vindo, obrigado pela sua visita aqui para a gente fazer um bate-papo aqui sobre as eleições. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de ter esse espaço aqui, esses minutos contigo, né, com os assinantes do DI, também o pessoal que acompanha pelo portal na internet. Então, eu fico muito satisfeito e agradecido por ter essa oportunidade de estar conversando, falando sobre ideias aqui, as ideias do Novo. Então, Mark, que é arquiteto, né, de formação, mas há bastante tempo aí se dedica à docência, né, Mark? Queria que antes a gente entrar aqui no papo político, você fizesse um breve relato aí da tua trajetória, né? Perfeito, perfeito. Então, eu, desde 2010, atuo como professor em diversas escolas profissionalizantes, né, de cursos técnicos, mais voltados para a prática, né? E também atuei como professor no Senai, nos cursos de menor aprendiz, aprendizagem industrial. Então, ministrei em torno de 30 disciplinas diferentes naquela época no Senai. Foi um momento bem bacana, de muito aprendizado, de pegar mesmo o jeito de sala de aula, né? A gente capacitou alunos ali do 9º ano até o término do ensino médio. E também alunos de maior idade também, né? Então, foi uma miscelânea bem bacana. Depois acabei atuando também na UNOESC como professor na arquitetura de algumas disciplinas voltadas para essa área. Também em outras escolas atuei como professor de gestão de negócios, empreendedorismo. E vim nesse caminho da educação. Então a educação é uma coisa muito cara para mim, né? É uma coisa que me preocupa muito. Mas dentre essas formações, eu também tenho uma formação na área de tecnologia, que foi minha primeira formação, lá na Orcamp, que é a Universidade da Região da Campanha, em Bagé. E esse aprendizado da área de tecnologia somado à área de arquitetura me fez lançar, há um tempo atrás, uma startup de tecnologia na área de arquitetura. Então, eu sou um empreendedor, eu sou um professor, eu sou arquiteto, faço projetos de casa, acompanho principalmente a parte de interiores, né, onde eu sou especialista. Tenho MBA também em gestão pública, que fiz justamente pensando já nessa atuação. Né? Então, me formei mais ou menos nessa área. Né? E também tem um programa de rádio, que é o Papo Livre, na Rádio Centenário, onde me afastei para poder concorrer, né, obviamente. Mas eu estaria agora no 3º ano, né? E tem uma amiga que é a Dali, que hoje está conduzindo o programa brilhantemente lá para mim. Legal, Mark. A primeira pergunta que sempre faço, né, pro candidato é, né, como você citou aí, você é professor, você tô nessa área como empreendedor, né, lança as startups e tal, mas por que você decidiu ser candidato a deputado federal? Bom, a verdade é que desde 2013 eu venho cada vez me expondo mais, né? Ficando muito indignado, porque eu tenho muita vergonha com o que está acontecendo, da forma como a política está sendo levada. E nesse meio tempo eu participei de diversos movimentos de rua. Criei um movimento acadêmico na universidade chamado Humaniza a Cidade, que foi o primeiro movimento acadêmico da universidade em qual eu fazia arquitetura na época. Depois, enquanto acadêmico, participei do plano diretor daqui do município. Né? Eu fui um dos poucos alunos da Faculdade de Arquitetura, que é justamente quem faz o planejamento urbano. Sim. São os arquitetos, os urbanistas, e eu me vi praticamente sozinho entre meus colegas estudantes lá. Então eu já estava sendo um agente político, mas não dentro da política. Né? Então agora, com essa filiação no Novo, em 2019, me envolvendo cada vez mais, estudando cada vez mais, eu percebi que hoje, de fato, a minha vida faz parte da política. Né? Então inverteu essa lógica. Mas é esse movimento que me levou. Eu percebi que eu precisava ir atrás disso. E a virada de chave aconteceu em 2019, quando me filiei no Novo, mas também... Agora eu não lembro precisamente se foi 2018 ou 2019. Quando eu participava de um workshop de startups, para lançamento de startups, que o professor fez uma dinâmica com os alunos, né? Os participantes, então, queriam ingressar dentro do Parque Tecnológico Pollen aqui na época, antes de que ele nem tinha sido lançado ainda. Né? E ele fez uma dinâmica, pessoas todas desconhecidas, eu não conhecia as pessoas que estavam ali. Eu sentei, eram mesas redondas, né? E eu estava sentadinho com outras pessoas. E o professor fez uma dinâmica de propósito. Qual que é o seu propósito? Naquele dia eu escrevi num papel, que ele deu pra gente escrever, né? E eu escrevi lá, meu propósito é inspirar as pessoas por meio do exemplo, da ética,
Algo mais ou menos assim eu escrevi. E não tinha nada a ver com a startup em si, mas era o meu propósito que eu refleti sobre aquilo e escrevi. E aí, naquele momento, ele começou a perguntar para as pessoas. Vamos lá, agora eu quero 5 pessoas para falar. Ninguém levantou para falar, né? Então tá, então eu vou escolher eu mesmo, dedocraticamente. Aí começou a apontar em cada mesa, né? Só que antes disso, eu estava com uma colega ao meu lado. E ela me perguntou o que eu tinha escrito. E eu contei para ela, né? Eu não conheço ela, não vou nem lembrar do nome dessa pessoa agora. Mas eu contei para ela, falou, nossa, que bacana. Ela baixou a cabeça e foi escrever o dela. Enfim, veio o professor até a minha mesa, achando que ele ia me escolher, escolheu a minha colega do lado. E o que ela disse para ele? Algo muito parecido, se não igual, com o que eu tinha acabado de dizer para ela. E eu fui embora chateado, né? Porque, puxa vida, eu que quero inspirar as pessoas, não levantei para falar o que eu tinha para falar. E ela falou. Mas aí, Bruno, veio o amadurecimento. Eu percebi que eu devia ter ficado feliz, porque ela, na verdade, foi a primeira pessoa que eu inspirei. E ali veio a virada de chave. Quando eu percebi que eu tinha esse poder dentro de mim de inspirar as pessoas, e aí eu não parei mais. Aí quando eu estava com um programa na rádio, já estou no 3º ano do programa, e estou falando de liberdade, estou falando de empreendedorismo, de ideias, e espero na política poder inspirar as pessoas a serem protagonistas de sua própria história, que não dependam do Estado, que elas têm tudo para serem felizes e obterem sucesso, desde que elas tenham a responsabilidade de se auto-melhorarem, de se evoluírem o seu próprio ser, né? Certo. Marco, assim, você que mora em Chapecó, né? Obviamente a região S é teu quintal aqui, né? Mais a questão eleitoral. Nessas andanças que você tem feito aí pela região, o que você está levantando de bandeiras, né? E de propostas para levar para a Câmara dos Deputados, né? Caso eleito deputado federal? Olha, as andanças têm sido muitas e praticamente em todo lugar os questionamentos são os mesmos, né? Um deles é que o Oeste está abandonado. Isso é uma pauta generalizada e eu sempre falo, né? A nossa política ela está tão esburacada quanto a nossa BR-282. Então a gente precisa dar um jeito na política e na BR. Principalmente, né? Principalmente. Essa tá terrível, né? E não é só isso, né? A gente recebe relatos de queixas na educação, porque meu filho não tem vontade mais de ir para a escola, porque o professor isso, porque o professor aquilo, porque a gente tem um grande índice, não em Santa Catarina, né, mas nacional, de evasão escolar de ensino médio. Então isso é muito preocupante, eu que sou uma pessoa preocupada com a educação. Vejo também a queixa a respeito de mão de obra, e aí eu faço a relação, né? Se a gente tem os pais reclamando da educação e a gente tem os empreendedores reclamando que não tem mão de obra, é porque não tem pessoa qualificada ou interessada em executar trabalhos mais simples ou algum tipo de trabalho. Então a gente visitou aí uma padaria artesanal no interior de Cordilheira Alta, que por falta de não conseguir profissionais para trabalhar, eles estão fazendo financiamento para comprar maquinário que substituem pessoas, né? Então a gente percebe que parte do problema está na educação, né? E parte do problema também está nessa infraestrutura que eu já mencionei, que é a questão da BR-282, né? Então, e não é só isso, a gente percebe também um grande problema na questão tributária, uma reclamação muito grande a respeito dos altos impostos, as regulamentações, enquanto burocracia, né? Eu como arquiteto, né, assim, ó, eu já vi casos de clientes meus que queriam abrir uma empresa, um negócio, depois a gente rascunhar um pequeno projeto, eles desistirem de abrir um negócio por conta do que precisaria ser feito na readequação de uma sala, que iria ultrapassar o valor que ele tinha para abrir o negócio. Então as pessoas deixam de empreender por causa de tamanha regulamentação, né? Então são 3 preocupações muito grandes para mim, né? Que é a educação, o empreendedorismo, né? E a questão aí de desburocratizar, né? Que isso aí atrasa demais a geração de negócios. Aqui na região S, você é candidato pelo Novo, tem mais um candidato, né? E tem 4 ou 5 estaduais aí aqui pegando do MES para cá, né? Como é que tá esse trabalho de dobradas, de articulação com esses outros candidatos? Olha, a gente tem feito um trabalho muito bacana e um trabalho de equipe, né? Porque nós nos vemos como um grande time, independente se somos estadual ou federal, nós tentamos ajudar a todos, né? Tanto que o material físico de publicidade que nós fizemos,
eu fiz em dobradinha com a Indy, lá de São Miguel, com a Jussara, aqui de Chapecó, e com o Lindomar, também aqui de Chapecó, né? Então, a gente fez um material com mais de um candidato. Obviamente que aqui em Chapecó, eu tenho como a minha dobradinha principal a Jussara, que é a minha principal parceira nesse projeto, né? Sim. Então... É natural, né? Ter uma proximidade. Exato, é natural, e isso é natural dentro do partido. Eu lembro que nós estávamos lá em casa antes de iniciar as eleições, quando nós tínhamos inclusive o Ayan, que acabou desistindo, que ele ia ser mais um deputado estadual aqui no município, né? E a gente, numa conversa lá em casa, olha pessoal, estamos todos no mesmo barco, mas eu vou ficar mais próximo da Jussara, mas não quer dizer que não vou fazer visitas junto com os demais, eu vou com vocês aonde vocês quiserem, estamos juntos, né? E é tudo transparente, é isso que é o maravilhoso do Novo, não existe nada por trás, é tudo em reunião, é tudo um na frente do outro, não existe negociata, então isso que é maravilhoso estar nesse partido, que me orgulha muito, assim, para realmente honrar a política. Na questão estadual, Mark, a gente tem aí 10 candidatos, né, a governador. O Novo tem um candidato, né, o Odair Tramontim. Tem candidato a vice, Senado, né, chapa pura. Tem a chapa de estadual e de federal também, que quase completa, né? Tem mais de 30 estaduais e acho que tem 13 federais, né? Enfim, mas assim, chegou perto de preencher, né? Como que você tá enxergando essa eleição estadual? Por exemplo, pesquisas hoje não apontam o Tramontim muito com crescimento, né? Embora tenha mais de 30 dias para a eleição, né? Mas como é que você vê essa eleição estadual? Você acha que o Tramontim pode crescer? Pode ir para um eventual segundo turno? Eu acho que pode e eu tenho certeza que ele vai. Porque a gente vai com certeza conseguir fazer o mesmo movimento que nós fizemos com o Zema em Minas Gerais. Nesse mesmo dia, né, em Minas Gerais, o Zema estava em último lugar. Né? E aí o que acontece? Quando o Zema começa a participar dos debates, assim como o Tramontim começa a participar dos debates, e as pessoas começam a perceber que existe uma outra alternativa que não o menos pior, porque Minas estava nessa condição, estavam na polarização dentro do estado pelo menos pior, né? E hoje a gente tem uma novidade que é a consistência do Zema como exemplo para auxiliar o Tramontim, né? Porque a gente sempre fala, o Zema é a novidade com consistência, né? Quando a gente teve a eleição do Moisés, e eu fui eleitor dele, eu votei no Moisés, né? Nós votamos porque acreditávamos na novidade também, mas ele não se tornou uma novidade com consistência, né? Ele teve problemas, né? Independente dos acontecimentos, ele teve problemas. Agora, aponte o problema do Zema, não tem. Então, essa consistência de que ele resolveu problemas com minoria de bancada, com 3 vereadores do Novo, né? Ele conseguiu aprovar a reforma administrativa, trazer investimentos para o Estado. Então, é essa questão de gestão. É uma gestão empreendedora dentro do Estado, que realmente resolve o problema. Até eu citei, porque faltando ainda pouco mais de 30 dias, a gente sabe que agora a campanha começa a deslanchar de fato, né? Então, tem os primeiros 15 dias é meio para ajeitar e agora começa a andar mesmo a campanha, né? Nesse novo modelo aí. E como você citou, o Zema na outra eleição, ele estava bem atrás também, faltando cerca de 30 dias, né? E uma novidade do próprio Novo é que elegeu o prefeito também, inclusive aqui em Santa Catarina, que é o Adriano ali em Joinville, né? A maior cidade do estado. Então também essa é uma aposta que vocês devem estar fazendo aí para alavancar a candidatura, né? Com certeza. O Adriano está hoje administrando a maior cidade do estado, que é Joinville, a mais populosa, com quase 90% de aprovação. Então isso é um índice histórico, recorde dentro de Joinville. E o cara, ele resolveu também da mesma forma. No primeiro ano ele fez a reforma administrativa, em 11 meses ele deu mais títulos de propriedade do que em 11 anos de todas as outras administrações. Então realmente ele fez acontecer e resolveu os problemas do município. Uma coisa que eu acho que é importante falar e mencionar, já que eu defendo muito a educação, é que ele fez em Joinville o chamado cheque educação, onde aquela família que não tem condições financeiras de uma escola particular ou está com dificuldade de vagas no município, essa família recebe um vale educação e ele vai numa escola particular e compra, né, a vaga
do seu filho, né? É o que a gente chama de voucher. E isso já funciona na saúde. Aqui em Chapecó mesmo, se tu vai no SUS, né? E o médico pede um exame, esse exame ele vai ser indicado por uma clínica particular, ou seja, é um vale-exame. É a mesma coisa. Então, se já funciona tão bem na educação, na saúde, no caso, por que a gente não traz isso para a educação também? Eu tenho uma situação aqui em Chapecó que o bairro EFAP tem 70 mil habitantes e conta com uma única escola estadual né? de ensino médio. É Tancredo, né? Exato. Então, assim, como que isso não foi resolvido ainda? Então, assim, em vez de daqui a pouco criar uma escola nova, levar anos de licitação, daqui a pouco desvios de verba, abre uma licitação para iniciativa privada, entendeu? Inclusive já tem estudos que mostram que o custo por aluno para o Estado é menor na iniciativa privada do que o Estado bancar a manutenção da escola, a construção da escola, etc, etc, etc. É possível, como deputado, trabalhar nesse sentido daí? Claro que é, né? A ideia, como federal, a gente pode solicitar alterações no formato de educação. E não só isso, num novo pacto federativo. Então, uma coisa que é uma coisa muito cara para mim é que hoje nós temos lá 513 deputados, deles 3% são de Santa Catarina, 16%. Então, tudo que é decidido para Santa Catarina não são os nossos deputados que decidem, são todos os outros. Então são pessoas que não moram aqui, não vivem aqui, não sabem dos nossos problemas, que estão decidindo o que acontece aqui dentro. Então a gente precisa de um pacto federativo que seja federativo mesmo, em que os estados decidam as suas próprias leis, as suas próprias regras, a sua própria educação, qual que vai ser o currículo, né? E é dessa forma que eu vejo, de fato, uma federação. Quando a gente tem os entes federativos independentes, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Eu ia falar isso, a grosso modo é mais ou menos como se fosse o modelo adotado nos Estados Unidos, né? Cada estado tem uma própria regulamentação na área da educação, da segurança, enfim, né? De leis, né? Específicas nesse sentido. Mas assim, o pacto é falado já há bastante tempo, né? Como é que você vê assim que para tirar da teoria e na prática, como é que você acredita que possa de fato lá no Congresso trabalhar para que se torne realidade? Eu acho que nós precisamos de mais políticos com ideias liberais. Esse é o primeiro ponto, né? Se nós tivermos políticos com ideias liberais, ideias de liberdade, a gente consegue mobilizar os demais. Porque assim, mesmo aquele político que é ruim, ele não é burro. Ele só é ruim, mas burro ele não é. Sim. Então, ele vai perceber que determinados pontos ou coisas que outros políticos bons estão fazendo está sendo reconhecido pela sociedade, e aí entra o seu papel que está assistindo a entrevista agora. Você, como agente de mudanças e protagonistas, tem que se envolver, tem que mostrar e dizer assim, tá vendo aquele político lá? É aquele modelo de política que eu apoio, é aquilo que eu quero que seja desenvolvido, porque nós sozinhos não vamos conseguir fazer a mudança faz parte de você também como agente de mudanças. Então, o cidadão, quando ele percebe que ele tem esse poder de apoiar e exemplificar, utilizar as redes para compartilhar esses conteúdos e dizer, é esse pacto federativo que eu quero, aqueles políticos ruins vão perceber que é vantajoso politicamente para eles, quem sabe se reeleger, votar a favor desses projetos. Então, o que eu falo, o que eu falei no começo da entrevista, é a respeito de inspirar pelo exemplo. Então, é isso que eu quero. Eu quero ser exemplo para que os demais sejam inspirados. Sejam esses inspirados os outros políticos ou o cidadão a se envolver. Então, é dessa forma, mobilizando as pessoas para que os ruins votem junto com a gente. Sim. Já na eleição nacional, o Mark entrando agora um pouquinho, a gente vê uma polarização, né, entre o atual presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula. O Novo tem um candidato, né, o Dávila, e que aí aparece com 1%, 2%, dependendo da pesquisa, né? Tá. Como é que você enxerga isso? Você acha que é necessário essa candidatura para marcar um caminho diferente, para mostrar uma alternativa? Embora me pareça que essa polarização não vai se quebrar, né? Ela vai seguir até a eleição aí, mas até pode ajudar a questão de eleger mais deputados também, né? Então eu queria uma opinião tua a respeito da eleição nacional também. Eu acho que ela é super importante para o nosso país. A gente está vivendo um momento delicado. A polarização ela não é boa para ninguém, né? Teve até um comentário na entrevista no Jornal Nacional do ex-presidiário lá,
que ele fala que a polarização era boa. Sim, mas é boa para quem? E aí ele fala, não, é boa porque engaja o militante a fazer as coisas. Ele está dizendo para a pessoa que ela é massa de manobra, foi isso que ele disse. Né? Então a polarização é boa para iludir as pessoas. Para se manter o status quo, né? Uhum. Então é isso, a polarização é para essa, é um verdadeiro teatro das tesouras. Então a gente tem que, aos pouquinhos, ir eliminando essa polarização e começar a ser consciente, buscar a informação, ir atrás. Quais são as propostas? O que pode ser melhorado? Né? E eu acho que o Dávila, ele tem esse papel nesse quesito. Ele vai levar as ideias. Tanto que no último debate, ele foi muito bom por conta disso. Ele trouxe ideias, ele apresentou propostas, ele disse o porquê que ele estava ali. E é isso que a gente espera de um candidato a presidente, que ele apresente propostas e ideias para o país. Né? E não ficar só criticando e jogando para a torcida e fazendo a militância se engajar. Sim. Não, ele tem que apresentar e ser coerente com as suas ideias. Então é isso que a gente espera. Ele vai ajudar sim nas candidaturas, tanto de deputado quanto de governadores, de senadores, deputados estaduais, federais. Ele vai auxiliar, porque as ideias estão sendo levadas. E as ideias que ele traz é as mesmas que nós temos aqui. Né? Nós temos muito alinhamento dentro do Novo. É um dos partidos, se não o que mais tem alinhamento interno. Então é justamente isso que é importante, a gente levar essas ideias. Essa campanha nacional acaba refletindo nos estados, consequentemente, porque o Novo lançou candidatos aí em quase todos os... Eu não tenho agora exatamente, mas eu acredito que quase todos os estados têm candidatos, né? Nós temos em muitos estados, né? E o que mais tem candidatos, se não me engano, é o estado de Santa Catarina. Eu acho que proporcionalmente, né? Acho que talvez em número seja São Paulo, mas proporcionalmente acho que é o estado de Santa Catarina, se não me falha a memória. Talvez eu tenha que corrigir isso aí. E também Santa Catarina é um exemplo para o Novo nacional, porque é o estado que todo mês é o recorde de filiações. Então Santa Catarina está muito bem representado pelo Novo, é o que tem crescimento de filiados constante. Então, se você está interessado em fazer parte dessa mudança, fazer parte do Novo, se filie no Novo. Entre lá, filie, novo.org.br/filie, procure se filiar, tenho certeza, conheça o nosso estatuto, você vai ver que é um grande partido aí para você se sentir representado. Então, o Novo tem um deputado estadual e um federal aqui, né, em Santa Catarina. Qual é o cálculo aí que vocês fazem de eleição? Ou a projeção, né, falando assim? Temos uma meta, uma projeção, né, de fazermos 3 deputados federais e 5 estaduais, né? Comparando com a base de filiados que nós tínhamos em 2018, fizemos 8 federais, com a base que nós temos isso e nacional, né? Nós fizemos aqui um federal, né? Hoje nós temos, se não me engano, 4 vezes ou mais o número de filiados, né? Então a gente pode sim ser mais expressivo e com essa crescente de filiações, principalmente agora, durante a eleição. Somos o estado que mais filia durante a eleição. Então, a gente pode, sim, ser uma grande surpresa e uma excelente surpresa para o povo catarinense aí que está querendo mudança com consistência. Certo. Então, Mark, para finalizar, né, como você falou, esperam fazer 3 federais e, com certeza, você espera ser um desses 3 federais, né? Pode deixar tua mensagem aí para quem está nos acompanhando, né? Fique à vontade. Eu quero, na verdade, agradecer, Bruno, o espaço. É muito importante quando vocês abrem esse espaço para que a gente traga essas ideias, porque é por meio de vocês que essas ideias podem chegar à população. Então, eu sou muito grato a isso. E dizer que, sim, eu quero ser um desses 3 eleitos, né, obviamente, mas principalmente para representar o oeste de Santa Catarina. Por isso que eu estou centralizado aqui em Chapecó, é a minha cidade. Eu estou representando o oeste de Chapecó, não só o oeste de Santa Catarina, né? Não só Chapecó, mas o oeste de Santa Catarina como um todo, porque a gente precisa sim catarinizar o oeste. A gente percebe, você pode sair na rua aí, andar nas nossas estradas, você vai ver que o oeste está abandonado. Todo dia tem uma notícia de que houve um acidente porque o motorista foi desviado do buraco, porque passou no buraco, estourou a roda e perdeu o controle. Então toda hora a gente vê um acidente. Até mesmo aqui embaixo no Goiôem a gente vê acidentes, né? Inclusive agora parece que vai sair a área de escape, área de escape, né? Isso é muito importante também. Mas é isso que eu quero, gente. Eu quero que vocês se envolvam, participem, comparem, porque nós aqui, políticos, nós vendemos ideias. E assim como você em casa faz orçamento para comprar os materiais de sua casa,
você tem que fazer orçamento também com os políticos, comparar as ideias. Por isso eu te peço para me acompanhar no Instagram, markcarvalho.sc, me segue lá, me acompanha. Tem o TikTok também, não estou fazendo dancinha, mas tem o TikTok lá também. Me acompanhe as ideias e compare para no dia 2 de outubro ver de quem é que você vai comprar essa ideia. E aí deposita o voto lá da ideia que você achar melhor para Santa Catarina. É isso que eu peço e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Então, o candidato a deputado federal Mark Carvalho do Novo, né? Obrigado pela sua visita aqui, pela entrevista. Obrigado também a todos que acompanharam. Até o próximo Talking Day. Obrigado.